Quer tanto servir, senhora? Disse ela com um sorriso malicioso e os olhos faiscando. Então, sirva isto. As palavras de Sofia, afiadas como cacos de vidro, cortaram o silêncio pesado da suntuosa sala de jantar. Helena, de pé, sentiu um frio percorrer sua espinha, um presságio terrível que se materializou em um instante de puro horror. A chaleira de prata, um objeto de luxo que antes adornava a mesa, tornou-se uma arma nas mãos de sua nora. O metal brilhante refletiu por uma fração de segundo o rosto de Helena, marcado pela surpresa e pela incredulidade, antes que o líquido fervente fosse despejado sobre seu braço e colo sem um pingo de hesitação. A dor foi imediata, um fogo líquido que consumia sua pele e parecia queimar sua alma. Um grito desesperado escapou de seus lábios, um som de agonia que ecoou pelas paredes revestidas de seda. Seu filho, Ricardo, sentado à mesa, permaneceu paralisado, o rosto uma máscara de choque e impotência. Sofia, o que você fez? Ele finalmente gaguejou. A voz um sussurro fraco, quase inaudível. Com uma calma assustadora, Sofia apenas ajeitou uma mecha de seu cabelo perfeito. Ela se aproximou demais, querido. Foi um acidente. Ela me assustou. A mentira fluiu de seus lábios com uma facilidade aterrorizante. Não foi um acidente, conseguiu dizer Helena, a voz embargada pela dor insuportável, mas seu apelo se perdeu no ar. Ricardo já estava de pé, ao lado da esposa, consolando-a, como se ela fosse a vítima daquela situação. Ele não acredita em mim, pensou Helena, e essa constatação doeu mais, muito mais, do que a água fervente que continuava a devorar sua pele. Naquele momento, ela soube que estava completamente sozinha. A transição da opulência da mansão para a esterilidade do hospital foi um choque brutal. As paredes brancas e o cheiro de antisséptico substituíram o mármore polido e o perfume caro das flores. Helena jazia em uma cama simples, com lençóis ásperos, o corpo coberto por bandagens que eram um lembrete constante de sua dor e humilhação. Cada movimento era uma nova onda de agonia. As enfermeiras eram gentis, mas seus olhares de pena e curiosidade eram como pequenas agulhas perfurando sua alma. Os sussurros nos corredores sobre o triste acidente doméstico confirmavam que a mentira de Sofia havia prevalecido mais uma vez. Ricardo apareceu no segundo dia, segurando um buquê de flores baratas, um insulto visual que feria seus olhos. Ele não a encarava, sua covardia era uma presença palpável no quarto. Mãe, como você está se sentindo? Perguntou ele, a voz baixa, como se temesse a resposta. Helena o observou, vendo não o seu filho, mas um estranho, um fantoche nas mãos de uma mulher cruel. Como você acha que estou, Ricardo? Sua esposa jogou água fervente em mim, na sua frente, respondeu ela, a voz rouca. Ele desviou o olhar. Sofia está arrasada. Ela não para de chorar. Ela disse que foi um acidente, que você se desequilibrou. Ela quer vir te pedir perdão. As palavras dele eram como sal na ferida. Aberta. Pedir perdão? Ela queria me machucar, Ricardo. Ela me odeia. E você permite. A dor em seu corpo era um incêndio, mas a dor em seu coração era um gelo que começava a se formar, congelando qualquer resquício de afeto que ainda sentia. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias e dê like no vídeo se você gosta desta história e deixe nos comentários nos contando de onde você é e a que horas nos escuta. Não fale assim dela, mãe. Você está exagerando. Você sempre teve ciúmes da Sofia, sempre tentou criar problemas no nosso casamento. A traição final. Aquelas palavras foram a facada que faltava em seu coração já destroçado. Ele não apenas se recusava a acreditar na verdade, mas agora a culpava pelo ataque que sofrera. Naquele momento, algo dentro de Helena se quebrou de forma definitiva. A frágil esperança de que seu filho a defenderia, de que o amor que os unia prevaleceria sobre a manipulação, morreu ali, naquele quarto de hospital estéril. Eu não estou exagerando, Ricardo. Eu estou ferida, disse ela, apontando para as bandagens com a mão trêmula. Isso aqui é real. A dor que eu sinto é real. E o sorriso no rosto dela quando fez isso, também era muito real.
Mas suas palavras eram como pedras jogadas em um poço sem fundo. Ricardo balançou a cabeça, recitando o roteiro que Sofia havia preparado para ele. O médico disse que você está muito abalada. Talvez precise de um tempo para e acalmar, para pensar com mais clareza. Sofia e eu estamos preocupados com o seu estado emocional. Meu estado emocional, repetiu Helena, a incredulidade transformando sua voz em um sussurro. Ela me ataca e vocês se preocupam com o meu estado emocional? A lógica distorcida da situação era sufocante. Era um pesadelo onde a vítima era transformada em vilã, e a agressora, em coitada. O que mais eles seriam capazes de fazer para se livrar dela? A visita de Ricardo deixou um rastro de desolação. Helena sentiu o peso de seus 65 anos como nunca antes. A mulher que havia dedicado a vida para criar aquele filho com amor e sacrifício agora se via sozinha, ferida e desacreditada por ele. Durante uma longa noite de insônia, com a dor das queimaduras latejando sem piedade, uma memória voltou com força avassaladora. Era de uma das festas extravagantes de Sofia. Helena estava na cozinha, ajudando os empregados, quando Sofia entrou com um ar de desprezo. "O que a senhora está fazendo aqui? O lugar dos convidados é na sala", disse uma empregada nova. Helena sorriu, sem graça. "Eu só estou ajudando." Foi quando Sofia se aproximou, com aquele sorriso cínico. "Deixe disso, Helena. Você sabe que não pertence mais à sala de estar. Seu trabalho aqui acabou." A frase foi dita em voz baixa, mas o impacto foi o de um tapa no rosto, uma humilhação íntima e cruel, presenciada apenas pelos empregados, que baixaram os olhos, constrangidos. Lembrar daquele momento, ali na cama do hospital, deu a Helena uma nova e terrível perspectiva. O ataque com a água fervente não fora um ato isolado, fora a culminação de uma campanha sistemática para apagá-la, para torná-la invisível. "Eu permiti isso por tempo demais", pensou ela, com um misto de culpa e uma raiva que começava a borbulhar. "Eu me tornei invisível para que ele pudesse ser feliz com ela." Algo estava prestes a romper. No dia seguinte, uma enfermeira jovem e compassiva chamada Ana, notando a profunda tristeza de Helena, perguntou se ela gostaria de algo de sua casa. "Talvez algumas fotos, um livro", sugeriu a moça. Helena pensou, a ideia florescendo como uma semente de esperança. "Há uma caixa de recordações no meu antigo armário. É uma caixa de jacarandá. Você poderia, por favor, trazê-la para mim?", pediu, a voz um pouco mais firme. Mais tarde, Ana voltou com a caixa de madeira escura, coberta de poeira. O coração de Helena bateu mais forte. Aquela caixa era um elo com o passado, com quem ela era antes de se tornar apenas a mãe de Ricardo. Com as mãos trêmulas, ela abriu a tampa. Dentro, havia fotos amareladas, uma mecha de cabelo de Ricardo quando bebê, e cartas de seu falecido marido. E, no fundo, envolto em um lenço de seda, estava o que ela procurava sem saber. Ela encontrou consolo em um velho asterisco diário que pertenceu à sua mãe. A capa de couro estava gasta, as páginas frágeis, mas para Helena, era o tesouro mais precioso do mundo. Ela o segurou contra o peito, sentindo uma conexão profunda com a mulher que lhe deu a vida, uma mulher que também conhecera a dor e a adversidade. Aquele objeto simples parecia conter um poder que ela havia esquecido que existia dentro de si, uma herança de resiliência que estava prestes a despertar. "O que minha mãe escreveria sobre isso?", pensou Helena, passando os dedos pela capa desgastada. Sua mãe, Clara, fora uma mulher de uma força silenciosa, uma fortaleza de dignidade que enfrentou as tempestades da vida nunca se curvar. Ela abriu o objeto com cuidado, e o cheiro de papel antigo e lavanda preencheu o ar estéril do quarto, trazendo memórias reconfortantes. A caligrafia de sua mãe era elegante e firme. Helena começou a ler, não procurando por respostas, mas por conforto. E encontrou muito mais. As páginas contavam histórias de superação, de como manter a cabeça erguida quando o mundo parecia desmoronar. "Há feridas que a água não pode apagar, mas a verdade, sim", leu Helena, e a frase ressoou em sua alma como um trovão.
Era como se sua mãe estivesse ali, falando diretamente com ela, emprestando-lhe sua força. Eu só queria que meu filho fosse feliz, não importa o preço, sussurrou para si mesma, uma confissão dolorosa de seu erro. Ela havia pago um preço alto demais, um preço que incluía sua dignidade. Folheando as páginas, encontrou outra passagem que a marcou: a dignidade é um tesouro que guardamos por dentro. Ninguém pode roubá-la, a menos que nós mesmos a entreguemos. E ela percebe, com uma clareza cortante, que havia entregado a sua em nome de uma paz que nunca existiu. A leitura daquele caderno tornou-se seu refúgio. Durante dias, Helena mergulhou nas memórias e reflexões de sua mãe. O objeto não continha segredos bombásticos, continha a sabedoria de uma vida vivida com integridade e coragem. Seja sempre a autora da sua própria história, minha filha. Nunca deixe que ninguém segure a caneta por você, dizia uma anotação. Cada palavra era como um tijolo, reconstruindo a fundação de sua autoestima que havia sido demolida pela crueldade de Sofia e pela fraqueza de Ricardo. Ela começou a comer melhor, a conversar mais com a enfermeira Ana, a fazer os exercícios de fisioterapia com um novo vigor. Uma chama se reacendeu em seus olhos, uma chama que a dor e a humilhação quase apagaram. Minha mãe nunca desistiu, pensou ela, fechando-o com cuidado. Eu também não posso desistir. Ela sabia que Sofia e Ricardo não a deixariam em paz. Eles esperavam que ela se definhasse naquele hospital, que aceitasse seu destino de vítima silenciosa. Mas eles estavam prestes a ter uma grande surpresa. A mulher que eles tentaram quebrar estava se reerguendo das cinzas, mais forte e determinada do que nunca. A quietude daquele quarto era o prelúdio de uma tempestade que ninguém via chegando. Sua recuperação física progredia lentamente, mas sua transformação interna era rápida e poderosa. Quando Ricardo a visitou novamente, uma semana depois, encontrou uma mulher diferente. Helena não estava mais encolhida na cama. Estava sentada em uma poltrona, com a postura ereta e o olhar firme. Mãe, eu trouxe boas notícias, disse ele, forçando um sorriso. Sofia conversou com nossos advogados. Ela está disposta a não prestar queixa pelo seu surto. E nós encontramos uma clínica de repouso excelente para você. Um lugar tranquilo, no campo, onde poderá se recuperar em paz. A proposta era clara e fria. Eles queriam interná-la, silenciá-la permanentemente, sob o pretexto de cuidado. O plano da vilã estava em andamento. O sangue de Helena gelou, mas ela não demonstrou medo. Ela olhou para o filho, não com raiva, mas com uma triste determinação. A batalha seria mais difícil do que imaginava, envolvendo advogados poderosos e a ameaça de ser declarada incapaz. O golpe era mais baixo do que previra, uma tentativa de apagar não apenas seu corpo, mas sua mente, sua voz e sua identidade. Eu não vou a nenhuma clínica de repouso, Ricardo, respondeu Helena, a voz calma, mas inabalável. E não houve surto nenhum da minha parte. Houve um crime, e a sua esposa o cometeu na sua frente. Ricardo ficou desconcertado, ele não esperava essa resistência. Mãe, por favor, não torne as coisas mais difíceis. Estamos apenas tentando te ajudar. Sofia está sendo muito generosa em não te processar. Generosa? Helena riu, um som amargo. Generosidade seria ela confessar o que fez. Generosidade seria você, meu filho, ficar do lado da sua mãe. Isso não é ajuda, Ricardo, é uma sentença de morte em vida. Vocês querem me enterrar viva. Ricardo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Você está sendo irracional. Os advogados disseram que sua história não se sustenta. Você não tem testemunhas. É a sua palavra contra a de Sofia. Em quem você acha que um juiz vai acreditar? Numa senhora idosa e confusal ou numa mulher de negócios respeitada? A ameaça era clara e cruel. Eles usariam todo o seu poder e dinheiro para esmagá-la. Isso é o que nós vamos ver, disse Helena, o queixo erguido em desafio. Diga a Sofia e aos seus advogados que eu não tenho mais medo deles. A guerra estava declarada. Você não entende o que está fazendo, mãe. Você vai se destruir e criar um escândalo que vai prejudicar a todos nós.
insistiu Ricardo, o pânico em sua voz. Ele estava mais preocupado com a imagem pública do que com a justiça para a própria mãe. O escândalo já aconteceu, Ricardo. Aconteceu naquela sala de jantar, quando você ficou parado, sem fazer nada, enquanto eu gritava de dor. O resto é apenas a consequência. Helena sentia uma calma fria, a calma de quem não tem mais nada a perder. Eu vou te dar uma última chance, Ricardo. Fique do meu lado, me ajude a fazer a coisa certa. O apelo era genuíno, o último fio de esperança de uma mãe se recusando a desistir do filho. Ele a olhou, os olhos cheios de um conflito que o torturava. Por um instante, Helena viu um vislumbre do menino que ela criou. Mas o vislumbre desapareceu, substituído pela máscara do marido de Sofia. Eu não posso fazer isso. Eu amo a minha esposa, disse ele, as palavras selando seu destino aos olhos da mãe. Eu entendo, disse Helena, e pela primeira vez, ela realmente entendeu. Ele não era um homem mau, era apenas um homem fraco. E a fraqueza, nas mãos de alguém como Sofia, era a arma mais perigosa de todas. Depois que Ricardo saiu, Helena não chorou. Ela pegou o objeto que sua mãe lhe deixara. Abriu em uma página aleatória e leu em voz alta: a justiça pode demorar, pode se esconder nas sombras, mas como o sol, ela sempre encontra um caminho para nascer. Aquelas palavras eram sua promessa. O hospital lhe deu alta dias depois. Sem ter para onde ir, usou suas economias para alugar um quarto em uma pensão modesta. Ali, naquele espaço apertado, Helena se sentia mais livre do que nos corredores luxuosos da mansão. Seu primeiro passo foi procurar ajuda legal. Buscou a Defensoria Pública. A jovem advogada que a atendeu, Luísa, ouviu sua história com atenção, os olhos cheios de compaixão e indignação. É uma história difícil de provar, dona Helena. Será a sua palavra contra a dela. Eu entendo, respondeu Helena. Mas a verdade tem um peso próprio. E eu não estou mais disposta a carregá-la sozinha em silêncio. Luísa sorriu, um sorriso de admiração. Então vamos lutar juntas. A decisão estava tomada, o primeiro passo em direção à justiça havia sido dado. A notícia de que Helena estava processando sua poderosa nora caiu como uma bomba na alta sociedade. Sofia, através de seus assessores, emitiu uma nota lamentando o evidente estado de confusão mental de sua sogra e reafirmando que o incidente foi um triste acidente doméstico. A máquina de relações públicas de Sofia trabalhou a todo vapor, pintando-a como uma vítima, uma esposa dedicada que sofria com a instabilidade de uma parente problemática. Amigos influentes deram entrevistas, defendendo Sofia como uma mulher doce e incapaz de fazer mal a uma mosca. Em poucos dias, a narrativa pública estava estabelecida: Helena era a vilã. Ela lia os jornais e via os programas de fofoca, o coração apertado. Estavam transformando-a em uma caricatura grotesca. Como posso lutar contra uma máquina de mentiras tão poderosa? Pensou ela, sentindo um momento de desespero. A montanha à sua frente parecia alta demais. O poder do dinheiro e da influência parecia uma muralha intransponível. Ela estava sós. Ia contra um exército. Mas então seu olhar recaiu sobre a caixa de jacarandá, onde seu tesouro mais precioso estava guardado, esperando para lhe dar forças. Helena abriu aquelas páginas amareladas mais uma vez, o cheiro familiar a acalmando. Ela não procurava por uma passagem específica, apenas pelo conforto. Seus dedos pararam em uma anotação curta: quando a mentira grita para ser ouvida, a verdade deve aprender a sussurrar nos lugares certos. Ela sempre encontrará os ouvidos que precisam ouvi-la. A mensagem era enigmática, mas encheu o coração de Helena com uma nova esperança. Talvez ela não precisasse de um exército. Talvez ela não precisasse gritar mais alto que as mentiras de Sofia. Talvez só precisasse encontrar o lugar e a hora certa para que sua verdade, seu sussurro, fosse ouvida. A data da audiência já estava marcada. Seria em um fórum público, aberto à imprensa. Aquele seria seu palco, sua única chance. Ela não tinha testemunhas do ataque, mas talvez houvesse outras verdades sobre Sofia que ninguém conhecia. Verdades que poderiam mudar completamente como as pessoas a viam.
A batalha não era mais apenas sobre a água fervente. Era sobre desmascarar uma fraude, e para isso, ela precisaria de provas. E estava disposta a ir até o fim para encontrá-las. A intimidação legal começou de forma sutil, mas eficaz. Luísa recebeu uma carta do escritório de advocacia de Sofia. A carta, em tom polido mas ameaçador, sugeria que, se Helena continuasse com o processo, eles entrariam com uma contra-ação por difamação, buscando uma indenização milionária que a levaria à ruína. Além disso, insinuava que tinham provas do comportamento errático e da longa história de instabilidade emocional de Helena, ameaçando expor sua vida privada e arruinar sua reputação. Era uma tática clássica: assustar, esmagar a oposição antes da luta. Eles estão tentando nos intimidar, Dona Helena. É um blefe, mas um blefe perigoso, disse Luísa, preocupada. Eles querem que a senhora desista. Helena sentiu um calafrio. Eles eram impiedosos. Não se contentariam em vencer, queriam aniquilá-la. Por um momento, a ideia de uma clínica de repouso pareceu tenta. Dora em comparação com a guerra suja que a esperava. Seria mais fácil desaparecer, mas então ela pensou em sua mãe. Pensou na dignidade. Pensou em todas as outras mulheres que talvez estivessem sofrendo em silêncio. Nós não vamos desistir, Luísa, disse Helena, a voz firme. Pense comigo, se eles têm tantas provas contra mim, por que estão tão desesperados para que eu não fale no tribunal? Pessoas inocentes não agem com tanto medo. A lógica simples impressionou a jovem advogada. A senhora tem razão, eles estão com medo. Medo de quê? É o que precisamos descobrir. O foco da investigação mudou. Não era mais apenas sobre provar o ataque, mas sobre investigar a vida de Sofia. Quem era ela antes de se casar com Ricardo? De onde veio? Que segredo seu passado poderia esconder? A tarefa era monumental. Sofia havia construído uma muralha ao redor de sua vida pregressa, apagando todos os vestígios. Mas toda muralha tem uma rachadura. E Helena e Luísa estavam determinadas a encontrá-la. Abbas. Cá pela verdade havia começado, uma busca que as levaria por caminhos perigosos e inesperados. Elas ainda não sabiam, mas estavam prestes a descobrir uma pista crucial. Uma pista escondida à vista de todos, em um lugar que ninguém pensaria em procurar. O contraste social entre as duas mulheres era um abismo. De um lado, Sofia, fotografada saindo de seu carro de luxo, vestindo roupas de alta costura, sempre impecável, com o rosto sereno de quem sabe que o poder está a seu favor. Do outro, Helena, capturada por fotógrafos na porta da pensão humilde, o rosto marcado pela dor, as roupas simples, as cicatrizes no braço ainda visíveis. As imagens contavam a história que Sofia queria, a da rica estável contra a da pobre desequilibrada. A sociedade, em sua maioria, comprava essa narrativa. A riqueza era confundida com virtude, e a pobreza, com falha de caráter. Helena sentia os olhares na rua, os sussurros. Alguns a olhavam com pena, outros com desprezo. A solidão era sua companheira. Às vezes, à noite, a dúvida a assaltava. Será que eu consigo mesmo fazer isso? Perguntava a si mesma. Será que a verdade, por si só, é suficiente para derrubar um império construído sobre mentiras? Ela precisava acreditar que sim. O que mais poderia fazer? Ela sabia que a opinião pública era volúvel, mas um juiz precisava de fatos. Precisamos de algo sólido, Dona Helena. Algo que eles não possam negar, disse Luísa. Um testemunho, um documento. Qualquer coisa que fure a armadura dela. Elas passaram semanas investigando, fizeram buscas em registros públicos, tentaram encontrar pessoas do passado de Sofia, mas sua história parecia ter sido apagada. Era como se ela tivesse nascido no dia em que conheceu Ricardo. Era frustrante, um beco sem saída atrás do outro. Seus recursos eram limitados, os de Sofia, infinitos. A cada porta em que batiam, parecia que os advogados de Sofia já haviam estado lá, comprando o silêncio com promessas ou ameaças. Parecia uma batalha perdida, mas Helena se recusava a ceder ao desespero.
Todas as noites, antes de dormir, ela lia uma página daquele caderno que era sua fonte de força. E em uma dessas noites, leu uma frase que mudaria tudo: as pessoas revelam quem realmente são não no que elas dizem, mas no que elas tentam esconder com mais afinco. O que Sofia mais se esforçava para esconder? Seu passado, suas origens. A resposta estava lá, simples e óbvia. Helena se lembrou de uma conversa casual, anos antes, quando Sofia mencionou de passagem uma cidade pequena e esquecida no interior, um lugar do qual nunca mais falou, como se tivesse vergonha. Seria essa a ponta do novelo? Luísa, eu acho que sei onde podemos começar a procurar, disse Helena no dia seguinte, a voz carregada de uma nova energia. A viagem seria longa e custosa, um risco que mal podiam correr. Mas era a única pista real que tinham. Era uma aposta desesperada, um tiro no escuro. Mas, às vezes, é na escuridão que se encontra a luz. Elas não sabiam que, naquela cidade esquecida, um velho segredo de família as esperava, um segredo com o poder de destruir o império de mentiras de Sofia. A jornada estava prestes a se tornar mais perigosa do que imaginavam, e o que descobririam seria mais chocante do que poderiam ter sonhado. O passado nunca morre, apenas espera o momento certo para voltar e cobrar suas dívidas. Enquanto arrumava sua pequena mala, seu olhar pousou sobre a caixa de jacarandá. Hesitou. Levá-lo consigo seria arriscado, mas deixá-lo para trás parecia impensável, como deixar uma parte de si mesma. Aquele objeto era seu amuleto, sua bússola moral, a voz de sua mãe a guiando. Com cuidado, ela o envolveu no lenço de seda e o colocou no fundo da mala, protegido por suas roupas. Senti-lo ali, perto dela, trouxe uma sensação de calma e segurança. Não importava o que acontecesse naquela cidade desconhecida, ela carregaria consigo a força e a sabedoria de sua mãe. A viagem para o interior seria mais do que uma busca por provas, seria uma peregrinação. Uma jornada de volta às raízes da verdade, tanto de Sofia quanto de sua própria verdade. Ela não tinha ideia do que o destino lhe reservava naquela cidadezinha poeirenta, mas de uma coisa tinha certeza: a mulher que voltaria daquela viagem não seria a mesma que partiu. A crisálida da vítima estava prestes a se romper para sempre, e a borboleta que emergiria teria asas de aço, prontas para enfrentar qualquer tempestade. A mansão, que um dia fora um lar, agora parecia uma prisão dourada para Ricardo. O silêncio era pesado, preenchido pela presença controladora de Sofia. Ela estava mais tensa e desconfiada, monitorando suas ligações, questionando suas saídas. A ausência de sua mãe deixou um vazio que o luxo não preenchia. Às vezes, tarde da noite, quando Sofia dormia, ele se pegava pensando nela. Lembrava-se de seu grito de dor, da imagem de seu rosto contorcido. A versão de Sofia, de um acidente, começava a apresentar rachaduras em sua mente. Ele a amava, ou acreditava que sim, mas havia uma frieza nela, uma falta de empatia que às vezes o assustava. Ele via como ela tratava os empregados, com um desprezo que o deixava desconfortável. Eram vislumbres da mulher cruel que sua mãe descrevia. A culpa o corroía lentamente. Ele havia abandonado a mulher que lhe deu a vida. Eu fiz a coisa certa, ele se perguntava todas as noites. A resposta não vinha, mas o eco da pergunta se tornava cada vez mais alto, uma bomba relógio prestes a explodir. A viagem para a pequena cidade do interior foi uma jornada para outro mundo. O ônibus velho balançava na estrada, um contraste com os carros de luxo de seu antigo cotidiano. Pela janela, ela via a paisagem se transformar, os arranha-céus dando lugar a pastos verdes e casas humildes. Ao seu lado, Luísa estudava um mapa. Tem certeza que é aqui, Dona Helena? O nome desta cidade mal aparece nos registros, perguntou a jovem. Helena assentiu. Tenho certeza. Sofia mencionou este lugar uma vez, e falou com tanto desprezo, como se quisesse apagá-lo da memória. É por isso que precisamos começar aqui. A lógica era poderosa. Elas se hospedaram na única pensão local. A primeira tentativa de encontrar o sobrenome Alencar nos registros foi um beco sem saída.
No dia seguinte, no cartório com cheiro de mofo, o funcionário de óculos grossos lhes deu a primeira pista. Alencar? Não, mas uma moça parecida com a da foto esteve aqui há alguns meses, procurando a mesma coisa. O coração de Helena afundou. Ela se parecia com esta mulher? Perguntou, mostrando uma foto de Sofia. O homem ajustou os óculos. Sim, era ela, só que ela não procurava por Alencar. Procurava por Tavares. A humilhação pública aconteceu em um dia comum, no supermercado. Helena escolhia legumes quando ouviu uma risada familiar e arrogante que fez seu sangue gelar. Ao se virar, viu Sofia no final do corredor, impecavelmente vestida, com duas amigas. Elas a olhavam com desprezo e diversão. Ora, vejam só o que encontramos perdido no corredor de ofertas, disse Sofia em voz alta. A sogra do ano, fazendo comprinhas com os pobres mortais. Cuidado com o chão molhado, querida Helena. Não queremos que sofra outro acidente. As amigas riram, um som cruel que ecoou pelo mercado. As pessoas pararam para olhar. Helena sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela quer me quebrar em público, pensou, quer me reduzir a pó. Por um instante, quis fugir. Mas então, ergueu a cabeça e olhou nos olhos de Sofia. Não se preocupe comigo, Sofia. Eu sei me cuidar. Talvez você devesse se preocupar com seus próprios passos, o passado sempre nos alcança. O sorriso de Sofia vacilou. Naquela noite, a dor da humilhação voltou. Seu olhar caiu sobre a caixa de jacarandá. Lá dentro estava seu asterisco diário. Ela o abriu, e a caligrafia de sua mãe falou à sua alma. A humilhação é a arma dos fracos. A sua dignidade é a sua fortaleza. Com a determinação renovada, Helena e Luísa mudaram de tática. Se não podemos provar o que Sofia é agora, vamos provar o que ela foi, disse a jovem advogada. Precisamos de alguém de dentro, alguém que trabalhou na mansão e que possa ter visto ou ouvido algo. Helena se lembrou de uma jovem empregada, Maria, que fora demitida de forma abrupta por Sofia meses antes do ataque. Encontrar Maria foi um desafio, mas a persistência de Luísa a localizou trabalhando em um restaurante na periferia. Helena foi ao seu encontro sozinha. Encontrou Maria no final de seu turno, cansada e desconfiada. Dona Helena, o que a senhora faz aqui? Perguntou a moça, assustada. Com paciência, Helena contou sua história, a luta por justiça. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Eu sinto muito. Eu sempre soube que ela era má. Ela me demitiu porque eu a ouvi em uma ligação. Acho que ela percebeu que eu entendi. O coração de Helena disparou. Que ligação, Maria? O que você ouviu? Maria hesitou, com medo, as palavras de Helena a tocaram. Eu vou falar, disse ela. Eu a ouvi dizer, eu não me importo com o que diz o testamento antigo. Ricardo fará o que eu mandar. A herança será toda nossa, e a velha vai para um asilo. A revelação foi a prova que elas precisavam. O mais forte está por vir. Fique até o final. O dia da audiência no Fórum de São Paulo amanheceu cinzento. O prédio imponente parecia um templo de uma justiça que Helena temia ser inalcançável. Do lado de fora, um enxame de jornalistas se acotovelava, famintos por uma imagem. Helena chegou em um carro de aplicativo com Luísa, sua aparência modesta contrastando com a chegada triunfal de Sofia. Ela desceu de um sedã importado preto, usando óculos escuros de grife, como uma estrela de cinema. Ricardo estava ao lado dela, o rosto pálido e tenso, um fantoche elegante. Ao entrar no salão, Helena sentiu centenas de olhares sobre si, julgando-a. Eu sou apenas uma mulher, não um espetáculo, pensou ela, apertando a alça de sua bolsa. O NDE sentia o contorno da caixa de jacarandá. A sala do tribunal estava lotada. O ar era pesado com a expectativa. O juiz, um homem de olhar severo, entrou e o silêncio se tornou absoluto. Algo estava prestes a romper. O advogado de Sofia, Dr. Amaral, era como Helena imaginara, charmoso, de fala mansa e olhos de tubarão. Ele começou sua argumentação com uma performance teatral de compaixão.
Pintou um quadro de Sofia como uma esposa dedicada e nora amorosa, forçada a se defender de uma sogra instável e ciumenta. O que temos aqui, meritíssimo, não é um caso de agressão, disse ele, a voz ressoando com uma sinceridade calculada. É uma tragédia familiar. Uma senhora idosa, talvez confusa, que sofreu um acidente doméstico e, em seu estado de vulnerabilidade, criou uma fantasia para culpar a mulher que tomou seu lugar no coração de seu filho. Ele gesticulava, os olhos cheios de uma falsa emoção. Helena o ouvia, sentindo cada palavra como uma agulha. Ela olhou para Ricardo, que mantinha o LHR fixo no chão, incapaz de encarar a mãe que ele permitia que fosse crucificada. Ele realmente acredita nisso? Ou apenas escolheu o caminho mais fácil? Pensou ela. A estratégia deles era clara: destruir sua credibilidade, transformá-la em uma louca senil. A primeira testemunha de Dr. Amaral foi uma antiga vizinha, a socialite Verônica. Coberta de joias, com um sorriso ensaiado, descreveu Helena como amarga e ressentida. Ela nunca aceitou Sofia, disse a mulher, com um suspiro dramático. Sempre a olhava com desprezo. Eu mesma presenciei cenas em que Dona Helena tentava constranger Sofia, com comentários maldosos sobre suas origens humildes. Era triste de ver, a pobre Sofia sempre tentando agradar. As palavras eram mentiras habilmente tecidas, distorções de momentos em que Helena estava, na verdade, sendo ignorada ou humilhada por Sofia. Luísa fez seu contra-interrogatório, tentando expor as inconsistências, mas a mulher era uma atriz talentosa, mantendo sua postura de testemunha confiável. Ela respondia a cada pergunta com uma calma irritante, olhando para o júri com pena, como se dissesse: "Veem como é difícil?" Helena sentia o veneno se espalhar pela sala, envenenando a percepção de todos sobre quem ela era, transformando a vítima em vilã. Em seguida, Dr. Amaral chamou um médico, um especialista em geriatria que nunca havia examinado Helena. Ele falou em termos vagos sobre lapsos de memória e confusão mental, condições comuns em pessoas da idade dela, insinuando que a versão de Helena poderia ser uma falsa memória, produto de uma mente em declínio. É perfeitamente possível, do ponto de vista clínico, que a paciente acredite sinceramente em sua versão dos fatos, mesmo que não seja o que realmente aconteceu, concluiu o médico, com ar de autoridade. O cérebro, em certas condições de estresse, pode criar narrativas para preencher lacunas ou dar sentido a eventos traumáticos, como uma queda acidental. A sala do tribunal absorvia cada palavra, e Helena via os rostos dos jurados se fechando, a dúvida se instalando em seus olhos. Eles não viam mais uma vítima, mas uma senhora idosa potencialmente instável. A maré estava virando contra ela, rápida e impiedosamente. Eles estão roubando minha mente, minha sanidade, na frente. E de todos, pensou Helena, sentindo um calafrio. O ponto alto da acusação foi o depoimento de Sofia. Ela subiu ao estrado com a graça de uma rainha sofredora, os olhos vermelhos e úmidos. Sua voz era um sussurro trêmulo enquanto descrevia sua versão do acidente, uma performance calculada para gerar simpatia. Eu estava apenas tentando servir o chá para ela, disse, fazendo uma pausa dramática. Ela gosta do chá bem quente. Helena se aproximou por trás de mim, muito rápido. Eu me assustei, me desequilibrei, a chaleira escorregou. Foi tudo tão horrível. Ela olhou para Helena com uma expressão de profunda tristeza. Eu amo minha sogra, meritíssimo. Eu nunca faria algo para machucá-la. Eu sei que ela tem passado por momentos difíceis, e eu a perdoo por me culpar. Eu só quero que ela receba a ajuda de que precisa. A performance era impecável. A sala estava em silêncio, hipnotizada. Os jornalistas escreviam furiosamente. Helena sentia a simpatia se voltando para a figura da jovem e bela esposa que sofria por uma sogra difícil. Ela era a falsa resolução. O mundo estava pronto para acreditar na mentira porque era mais bonita que a verdade. Dr. Amaral encerrou sua argumentação com um golpe final. Meritíssimo, senhoras e senhores do júri, peço que considerem os fatos, não as emoções, disse ele, a voz grave. De um lado, temos uma mulher respeitada, uma esposa dedicada.
Do outro, uma senhora sem testemunhas, com um histórico de comportamento questionável e um laudo que sugere confusão mental. A verdade, por mais dolorosa que seja, é clara. Ele se sentou, satisfeito. O juiz olhou para Luísa. Doutora, a senhora pode chamar sua cliente ao estrado. O momento havia chegado. Helena se levantou, as pernas trêmulas, mas a coluna ereta. Ao passar por Ricardo, seus olhares se cruzaram. Ela viu nele um abismo de vergonha. Ao subir os degraus, sentiu o peso de cada mentira. Eles construíram uma montanha de mentiras, pensou ela, mas esqueceram que a verdade é como a água, ela sempre encontra uma fresta para passar. Ela ajustou o microfone, olhou para o juiz, para os jurados. Seu coração batia forte, mas sua mente estava clara. Ela não estava mais com medo. Luísa se aproximou, sua expressão calma era um porto seguro. Dona Helena, por favor, conte a este tribunal, com suas próprias palavras, o que aconteceu. A voz de Helena era baixa, mas firme, e carregava um peso que nenhuma atuação poderia imitar. Ela descreveu a cena com a clareza devastadora de uma dor real. Sofia me olhou nos olhos, começou ela, e disse: quer tanto servir, senhora? Então, sirva isto. E então ela virou a chaleira sobre mim. Não foi um acidente, foi um ato de crueldade. Ela fez uma pausa. A dor foi a pior coisa que já senti, mas não foi a pior parte. A pior parte foi ver o rosto do meu filho, parado, sem fazer nada. Foi ver o sorriso no rosto de Sofia enquanto eu gritava. Doutor Amaral se levantou para objetar, acusando-a de ser emotiva, mas o juiz o fez sentar. A autenticidade na voz de Helena era palpável, uma racha dura na narrativa polida de Sofia, uma verdade que começava a vazar pelas frestas. Doutor Amaral iniciou seu contra-interrogatório com uma agressividade cortante. A senhora está nos dizendo que sua nora, uma mulher de sua posição, uma filantropa, faria algo tão primitivo? Por quê? Qual seria o motivo? Ele perguntou, com um sorriso de escárnio. Helena o encarou, sem vacilar. O motivo é o mesmo pelo qual o senhor está aqui hoje, doutor. Dinheiro, poder, controle. Sofia me vê como um obstáculo. Um último elo de meu filho com seu passado, com uma vida onde ela não era a única rainha. A resposta foi tão direta que pegou Amaral de surpresa. A sala murmurou: a senhora tem alguma prova para essa acusação gravíssima? Algum documento? Alguma testemunha? Ou é apenas mais uma de suas fantasias? Ele pressionou. Eu não preciso de fantasias. Eu tenho a verdade, respondeu Helena. Foi então que ela se virou para o juiz. Meritíssimo, eu gostaria de pedir permissão para apresentar um item PES. OAL, não como prova do ataque, mas como prova do caráter e da verdade que me guia. O juiz, intrigado, consentiu. Luísa entregou a Helena a velha caixa de jacarandá. Com uma reverência quase sagrada, Helena retirou o objeto de dentro da caixa. Era um velho e gasto asterisco diário com capa de couro. Um murmúrio de decepção percorreu o tribunal. Doutor Amaral riu abertamente. Um caderno velho? É essa a sua grande prova? As divagações de uma velha senhora? Ele zombou. Mas Helena não se abalou. Este não é um caderno qualquer, doutor. Este pertenceu à minha mãe, Clara. E não contém divagações, contém sabedoria. Contém a força que me fez chegar até aqui. Ela o abriu em uma página marcada. Minha mãe escreveu aqui: quando a mentira grita, a verdade deve aprender a sussurrar nos lugares certos. Durante semanas, eu me perguntei qual seria o lugar certo. E hoje, eu sei que é aqui. Seu olhar se fixou em Sofia, que pela primeira vez parecia genuinamente desconfortável. Minha mãe também me ensinou que as pessoas revelam quem são não no que dizem, mas no que tentam esconder com mais afinco. E o que a senhora Sofia Alencar se esforça tanto para esconder? Continuou Helena, a voz ganhando força. Ela esconde seu passado. Ela esconde suas origens. Ela esconde seu verdadeiro nome. O queixo de Sofia caiu. Doutor Amaral pulou da cadeira. Objeção. Isso é irrelevante e difamatório. O juiz bateu o martelo. Objeção negada.
Prossiga, senhora. Helena contou sobre sua viagem à pequena cidade do interior. Eu fui procurar pela família Alencar, mas não encontrei ninguém, porque nesta cidade, Sofia não é conhecida como Alencar. Ela é conhecida por seu nome de batismo, Sofia Tavares. A revelação caiu como uma bomba. Sofia Tavares, filha de uma família muito humilde, que ela abandonou há mais de 15 anos. Uma família que ela renegou para se reinventar. Ela não é a herdeira de uma família tradicional de cafeicultores, como fez todos acreditarem. Ela é uma fraude. Sofia estava pálida como um fantasma, os olhos arregalados de pânico. A máscara perfeita havia rachado. Objeção! Isso! Não prova nada sobre o ataque, gritou Dr. Amaral, desesperado. Não diretamente, doutor, disse Luísa, levantando-se calmamente. Mas prova um padrão de engano. Prova que a senhora Alencar, ou melhor, Tavares, é capaz de construir uma vida inteira sobre uma mentira para conseguir o que quer. Mostra um desvio de caráter profundo. Luísa então se virou para o juiz. E prova, meritíssimo, que ela tinha um motivo forte para querer tirar minha cliente do caminho. A defesa gostaria de chamar uma última testemunha. Uma testemunha que irá conectar a ganância de Sofia ao ataque contra Dona Helena, provando a premeditação. O juiz assentiu. A porta do fundo do tribunal se abriu e por ela entrou Maria, a jovem ex-empregada, o rosto assustado, mas os ombros retos. A simples presença dela na sala foi uma segunda explosão. O que ela poderia saber? Sofia olhou para Maria com puro ódio, um olhar que era uma confissão. Não havia mais máscara, apenas a fúria crua de ser encurralada. Ricardo, ao ver Maria, finalmente pareceu despertar de seu transe. A lembrança da demissão súbita da moça, justificada por Sofia com uma desculpa esfarrapada, voltou à sua mente. Ele olhou para a esposa, e pela primeira vez a viu como ela realmente era, uma estranha, uma predadora. A mulher que ele amava não existia, era uma personagem construída para enganá-lo. O que você fez, Sofia? Ele sussurrou para si mesmo, o horror se estampando em seu rosto enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Ele se lembrou de comentários, de um desprezo velado pela mãe que ele sempre ignorou. Agora, tudo fazia um sentido pavoroso. O castelo de cartas que era seu casamento estava desmoronando, e ele percebeu, tarde demais, que ele mesmo ajudara a construí-lo sobre a dor de sua mãe. O peso de sua cumplicidade o esmagou. Maria subiu ao estrado, a voz trêmula no início, mas ganhando firmeza. Guiada pelas perguntas de Luísa, ela relatou o que ouvira na ligação de Sofia. Ela estava no escritório, falando com alguém. A porta estava entreaberta. Eu a ouvi dizer claramente: eu não me importo com o que diz o testamento antigo. Ricardo fará o que eu mandar. A herança será toda nossa, e a velha vai para um asilo antes que possa causar mais problemas. O depoimento foi um torpedo que afundou o navio de Sofia. A menção ao testamento antigo e a velha indo para um asilo era a prova do motivo, a premeditação que faltava. O murmúrio na sala se transformou em um clamor de indignação. Os flashes explodiam na direção de Sofia. Ela não aguentou. A fachada se desintegrou. Sua criada mentirosa. Ela gritou, levantando-se, o rosto contorcido de fúria. Você está inventando tudo. Eu vou te destruir. Vou processar você até que não te reste nada. O surto foi sua confissão final. O juiz bateu o martelo repetidas vezes, ordenando silêncio. Ordem no tribunal. A senhora vai se sentar ou será retirada à força. Ele bradou. Mas o caos já estava instalado. Dr. Amaral tentava inutilmente acalmar sua cliente, que agora chorava de pura raiva. Ricardo estava de pé, o rosto uma tela de choque, olhando para a mulher que amava como se visse um monstro. No meio de tudo, Helena permanecia no estrado, serena. Não sentia triunfo, apenas um alívio profundo e melancólico. A verdade havia prevalecido, mas a que custo? Sua família estava em ruínas. Mas sua dignidade estava intacta. Ela olhou para o objeto em suas mãos, o legado de sua mãe, e sentiu uma onda de gratidão. Não era apenas papel e tinta.
Era a prova de que a verdade, por mais que seja enterrada, sempre encontra um caminho para a luz. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. A condenação de Sofia por lesão corporal grave e tentativa de fraude foi rápida. A imprensa, antes dividida, agora a apelidava de "a Nora de Gelo", e sua queda foi espetacular. Dr. Amaral abandonou o caso e a vida pública. Ricardo, livre da influência de Sofia, pediu o divórcio e iniciou um longo e doloroso processo de reconciliação com a mãe. Não com palavras, mas com ações. Ele a procurou na pensão, os olhos cheios de lágrimas de um arrependimento que parecia ter envelhecido seu rosto. "Mãe, me perdoa. Eu fui cego, fui fraco. Eu deixei que ela me envenenasse contra você." Helena o abraçou, um abraço que continha anos de dor, mas também um amor incondicional que nem a maior das traições conseguiu apagar. "Eu te perdoo, meu filho. Mas agora, você precisa se perdoar." Aquele foi o primeiro passo para reconstruir a ponte que havia sido dinamitada, um processo que levaria tempo, mas que começou com a verdade. A justiça havia sido feita no tribunal, mas a cura da família começava ali. Helena nunca voltou para a mansão. Aquele lugar estava contaminado com memórias dolorosas. Com parte do acordo do divórcio, que Ricardo insistiu que ela aceitasse como reparação, ela comprou uma pequena casa com um jardim, um lugar de paz. Passou seus dias cuidando de suas flores, lendo os livros que amava e, o mais importante, escrevendo. Ela continuou o trabalho de sua mãe, preenchendo as páginas em branco do velho caderno com suas próprias reflexões. Descobriu que tinha uma voz, e que essa voz merecia ser ouvida. Luísa, a advogada que acreditou nela, tornou-se uma amiga querida. Elas se encontravam para tomar café, conversavam sobre a vida, sobre justiça e resiliência. Sem querer, Helena se tornou um símbolo. Recebia cartas de pessoas que se sentiam inspiradas por sua coragem. "A senhora me deu forças para sair de uma situação terrível", dizia uma das cartas. "Obrigada por me mostrar que não estou sozinha. Como posso ajudar todas elas?", pensou Helena, sentindo um novo propósito flor. ESCER. A ideia surgiu durante uma conversa com Luísa e Ricardo no jardim. "Mãe, sua história precisa ser mais do que uma manchete. Pode ser um farol para outras", disse Ricardo, agora um homem mais humilde. Foi assim que nasceu a Fundação Clara e Helena, nomeada em homenagem a ela e a sua mãe, dedicada a oferecer apoio jurídico, psicológico e abrigo para vítimas de abuso intrafamiliar, especialmente mulheres mais velhas. Ricardo dedicou sua fortuna e seu tempo à causa, encontrando na filantropia uma forma de redenção, uma maneira de transformar sua culpa em ação positiva. A fundação cresceu rapidamente, impulsionada pela autenticidade da história de Helena e pela eficiência de Luísa, que se tornou a diretora jurídica. O nome de Helena, antes arrastado na lama, tornou-se sinônimo de coragem e dignidade. Ela não era mais a sogra de Sofia Alencar. Ela era Helena, a fundadora, a sobrevivente, a inspiração que transformou sua maior dor em sua maior força. 5 anos depois, a Fundação Clara. E Helena era uma das organizações mais respeitadas do país. Já havia ajudado mais de 500 mulheres a reescreverem suas histórias. Ricardo trabalhava incansavelmente ao lado da mãe, sua dedicação uma penitência silenciosa. Ele nunca mais foi o mesmo homem fraco, a dor o transformara. Helena, agora com 70 anos, continuava a ser a alma da fundação. Durante um evento, ela subiu ao palco. "Há feridas que a água não pode apagar, mas a verdade, sim", começou ela. "Hoje, eu olho para minhas cicatrizes não com vergonha, mas com orgulho. Elas são um mapa da minha jornada. Elas me lembram que eu sobrevivi. E que todas nós podemos sobreviver." Suas palavras, simples e diretas, tocaram fundo em cada pessoa. Sofia, após cumprir sua pena, desapareceu na obscuridade, seu nome se tornando uma nota de rodapé esquecida. A justiça do tempo, pensava Helena, era muitas vezes mais implacável do que a dos homens. 10 anos depois daquele dia fatídico, Helena estava sentada em seu jardim. A Fundação Ravi.
e ha acabado de inaugurar seu terceiro centro de apoio. Ela segurava o velho caderno de sua mãe, agora quase cheio com sua própria caligrafia ao lado da de Clara, duas gerações de mulheres fortes unidas pela tinta e pela resiliência. Ela sorriu. Sua mãe estaria orgulhosa. A mensagem moral de sua jornada era clara. A verdade, mesmo que sussurrada, eventualmente se sobrepõe à mentira mais alta. E a dignidade é um tesouro que guardamos por dentro. Ninguém pode roubá-la, a menos que nós a entreguemos. E Helena nunca mais entregaria a sua. Jamais. Ela fechou os olhos, sentindo a paz que tanto lutou para conquistar, uma paz que não era a ausência de problemas, mas a presença da força interior. A batalha havia sido longa, mas a vitória, no final, não foi apenas sua. Foi de todas as mulheres que, inspiradas por ela, encontraram a força para contar suas próprias verdades. E essa era a herança mais valiosa de todas.